Olá, meus queridos, sejam todos bem-vindos para mais um vídeo aqui no canal Teologia e Graça. Eu sou o Adam de Souza e no vídeo de hoje eu gostaria de falar com vocês sobre um tema extremamente importante. Porque você precisa estudar a Bíblia. Esse é um tema que, apesar de parecer básico, ele tem se tornado cada vez mais crítico. Porque ao longo do tempo, você vê as pessoas não estudando mais a palavra de Deus. Elas estão entregando o conhecimento adquirido delas aos pastores, pregadores, professores, e elas ficam com esse argumento sempre nas suas mentes. Eu não preciso estudar a Bíblia. Eu já tenho um pastor que faz isso e vai passar isso para mim. Tem um pregador que vem eventualmente aqui na minha igreja de uma outra cidade, que eu nem sei o que ele acredita, mas ele vai vir aqui na minha igreja pregar e eu vou adquirir esse conhecimento a partir da pregação. E isso é extremamente grave e preocupante. Mas por que isso acontece? Os motivos pelos quais as pessoas não querem mais estudar a Bíblia tende ao fato de alguns ditados populares terem ficado muito conhecidos, como a letra mata, é uma interpretação errada de um versículo, que diz que a letra mata, mas o Espírito vivifica. Ou que se eu estudar a Bíblia, virar um teólogo, estudar teologia, a minha fé vai esfriar. Ou até mesmo que o estudo da palavra de Deus tem que ser apenas para os acadêmicos, para os pastores e quem quer se dedicar ao ensino. Isso está totalmente errado. E eu vou mostrar nesse vídeo, vou comentar alguns pontos do porquê você precisa estudar a Bíblia. O primeiro deles é porque o estudo da Bíblia, ele te protege. Mas te protege de quê exatamente, irmãos? Como está escrito lá na carta aos Efésios, capítulo 4, versículo 14, para que não sejamos mais meninos inconstantes, levados em roda por todo o vento de doutrina, pelo engano dos homens que com astúcia enganam fraudulosamente. Aqui Paulo ele deixa extremamente claro que a imaturidade espiritual, ela torna os membros de uma igreja vulneráveis a serem levados por qualquer ensinamento bíblico. Ou seja, você que não estuda a Bíblia, você pode ser enganado por quem está fraudulosamente manipulando a Escritura, ensinando de forma errada, pegando coisas que a Bíblia não ensina e te ensinando, pegando textos, tirando de um contexto e colocando na sua cabeça. E aquilo pode moldar o seu pensamento e pode te levar a erros catastróficos. Ele pode te proibir de uma coisa que a Bíblia não está proibindo e ele pode levar você a fazer algo que você não vê a Bíblia mandando você fazer, ordenando. Então você tem que ter muito cuidado, porque quando você estuda a palavra de Deus, você se torna mais crítico, você começa a analisar o que estão ensinando e diz assim, a Bíblia não ensina isso. Pelo contrário, esse texto ele está tratando de um outro assunto, ele está dentro de um outro contexto e é isso que ele significa. Veja o quanto isso é importante. Você conhecer a Bíblia para que você se proteja das heresias. Por que você vê tantas divisões dentro das igrejas hoje em dia? Por falta do aprendizado da palavra de Deus. Por que você vê cristãos amarrados, aprisionados em heresias e ensinos não bíblicos? Porque elas delegaram o seu conhecimento aos que estão ensinando erradamente. E esse ensino tem pelo menos dois motivos por que essas pessoas agem dessa forma. Os fraudulentos, os falsos mestres, que na Escritura são chamados até mesmo de cães. Sabe por quê? Pelo menos dois motivos. O primeiro, elas mesmas não estudaram a Escritura e aí foram aprendendo da mesma forma, meio que por osmose, né? Foram ouvindo e foram absorvendo e foram se contaminando e aí foi passando esse ensino errado adiante. E o segundo é que elas até estudaram, mas para aprisionar determinadas pessoas dentro daquele templo, dentro daquela religião, elas precisaram criar mecanismos de aprisionamento. E aí é que você vê heresias gravíssimas como a salvação só tem na minha igreja, esse daqui é que é o único ensino verdadeiro da palavra de Deus, em nenhuma outra igreja tem isso.
Esses são heresias gravíssimas que foram criadas para aprisionar pessoas que não estudaram a palavra de Deus e que entregaram o seu aprendizado a terceiros. Outro tópico, porque o estudo da palavra de Deus, e a gente pode dizer assim que o estudo da teologia, porque a teologia ela trabalha com o aprendizado da palavra de Deus, ele serve para que você possa conhecer verdadeiramente a Deus. Porque dentro da Escritura você tem a revelação que Deus fez para o homem. Foi assim que Deus escolheu se revelar ao homem, através da sua palavra. E dentro da palavra de Deus você entende perfeitamente quem Deus é. É claro que a limitação da revelação de Deus se limita ao próprio Deus, o que ele quis se revelar. Então tem muitas coisas sobre Deus que nós não conhecemos. A nossa mente ela é incapaz de entender. Mas o que Deus escolheu se revelar está na Escritura. E através delas é que nós conhecemos o caráter de Deus. Quais são os atributos de Deus. Como é que ele resolveu o plano da salvação. Como é que ele construiu essa ideia. E qual foi a forma que Deus utilizou para amar o homem. Ou até mesmo para usar a sua justiça para com o homem. Tem um versículo lá em Oséias capítulo 6, versículo 3, que diz o seguinte: então conheçamos e prossigamos em conhecer o Senhor. Como a alva, a sua vinda é certa, e ele descerá sobre nós como a chuva, como chuva seródia, que rega a terra. Então nós devemos sempre buscar o conhecimento de Deus para que nós não nos desviamos de quem é Deus. E às vezes fazer afirmações que não são bíblicas. Por exemplo, Deus não vai condenar ninguém ao inferno, porque Deus é um Deus de amor. Isso é uma corrupção do caráter de Deus, porque de fato sim, Deus ele ama as suas criaturas, ele ama todas as suas criaturas. Ele entregou o seu Filho Jesus para salvar a sua igreja. Mas isso não anula o caráter de justiça de Deus, de que ele irá condenar todos aqueles que rejeitaram o Filho de Deus. Todos aqueles que não creem em Jesus Cristo já estão condenados. Então as pessoas elas pegam meias verdades da que Deus ama, mas querem distorcer a que Deus fará justiça para aqueles que mataram a Jesus e aqueles que negaram a Cristo. Então, por isso é que você precisa conhecer a Deus, para você saber realmente sobre o caráter que Deus revela na Escritura. Outro ponto é que a fé mais firme e madura prepara o crente para o alimento mais sólido. Você conhece irmãos, crentes que estão há 20 anos na igreja, mas não conhecem a palavra de Deus. Ainda estão aprendendo o básico do básico da palavra de Deus. E muitas vezes até mesmo esse básico não está bem construído pelas próprias doutrinas básicas da igreja, como as duas naturezas de Jesus, a doutrina da Trindade, a doutrina do perdão, a doutrina do inferno, do céu. São as doutrinas que regem a Escritura, que regem a igreja através da Escritura, mas que os crentes que estão há 20, 30 anos não sabem explicar. E isso por quê? Porque não passaram de um alimento leve, que seria o leite, como a própria Bíblia ensina, e não passaram para o alimento sólido. E isso é uma verdade. Os crentes que estudam a palavra de Deus, eles não conseguem, ao longo do tempo, mais ficar comendo palha. Eles querem um alimento sólido da palavra de Deus, porque é aquilo que fortalece eles. O leite, ele funciona para as pessoas, para as crianças, enquanto elas são bebês. Depois que elas viram adultos, maduros, elas não vão conseguir mais sobreviver apenas com aquilo. Por isso é que você que está ensinando na igreja precisa cada vez mais levar o alimento sólido para que a igreja se fortaleça contra os lobos devoradores que estão à espreita, querendo tirá-las do rebanho. Lá em 1 Coríntios, capítulo 3, versículo 1 e 2, diz o seguinte: e eu, irmãos, não vos pude falar como a espirituais, mas como a carnais, como a meninos em Cristo. Com leite vos criei, e não com mantimento sólido, porque ainda não podíeis, nem tampouco ainda agora podeis. Paulo ele reconhece dentro daquela igreja que até mesmo aqueles irmãos foram criados com o leite, mas ainda não podiam aprender o sólido, porque ainda tinha a questão do tempo, isso realmente requer tempo. Mas você que está na igreja aí há décadas, você precisa estudar a palavra de Deus para consumir o verdadeiro alimento sólido. E por último, irmãos,
com o ensino da palavra de Deus, genuíno, com o aprendizado, a internalização desse conhecimento, você pode adorar a Deus. Não que eu esteja classificando os itens que eu apresentei aqui numa hierarquia. Eles estão dentro de um mesmo ensinamento. Mas conhecer a Deus para o adorá-lo é algo maravilhoso. E não esqueça que essa foi a recomendação do Senhor Jesus. Está escrito lá em Marcos 12:30. Amarás, pois, o Senhor teu Deus de todo o teu coração e de toda a tua alma e de todo o teu entendimento e de todas as tuas forças. Este é o primeiro mandamento. Ou seja, Jesus não limita a nossa adoração a Deus, o nosso amor para com Deus apenas com palavras, apenas com sentimento. Pelo contrário, o mandamento é para que nós amemos a Deus sobre todas as coisas, até mesmo com o nosso entendimento. Porque se você apenas crê em Deus, mas não o conhece, não estuda a sua palavra, você pode acabar gerando, até mesmo na sua fé, misticismos. Coisas que você crê, mas que não são bíblicas, falsos ensinamentos, mas com o genuíno aprendizado da palavra de Deus, você conhece o caráter de Deus e você consegue o adorá-lo com o seu entendimento, que também faz parte desse mandamento. Então, irmãos, esse vídeo eu quis trazer justamente para desmistificar, tirar essa ideia de que estudar a Bíblia é coisa só para pastor, é coisa só para quem está ensinando, para quem está pregando. Estudar a palavra de Deus é uma obrigação de todo cristão. E segundo, que fé e razão não são opostos. Pelo contrário, elas se completam na verdadeira adoração a Deus. Que você tenha, se você gostou desse vídeo, não esqueça de comentar aqui embaixo. E se você é novo aqui no canal Teologia e Graça, dê uma oportunidade e se inscreva aí no canal, tá bom? Eu vejo vocês no próximo vídeo. Deus abençoe a todos. Fique com Deus.